vai se inscrevendo, seguindo aqui o canal, sempre vídeos para vocês falando aí das principais conjunturas astrológicas numa perspectiva pagã, então livre um pouco daquela ideia moral de construção social sobre os ideais. O ideal para a gente no paganismo é aquilo que você vive, que te faz bem, que te faz feliz, que te coloca no lugar de conforto. Então vem com a Cananda, com a bruxa pagã, entender um pouco sobre o que dos céus hoje vem refletindo aqui na Terra. Bom, temporada taurina chegando, então, despontando aqui pra gente. E quem é touro, né? Antes de pensar em quem é touro, vamos pensar nesse momento. Touro que é regido por Vênus, Vênus que é aquela que congrega a estabilidade, tanto a estabilidade emocional quanto a estabilidade financeira. Então, o saber onde eu piso, aquele eixo que é a estrutura base da minha existência. A gente sabe que isso é muito construído em torno da família, em torno de uma estabilidade profissional, financeira, e Touro tem essa relação direta como Vênus, sua regente, com esses eixos da vida. Então, muito importante. Touro é a terra fecunda, é a terra que fornece a base sólida necessária para toda a construção vital, para que toda a vida nasça, para toda a vida surja. Lembra que a gente fala que vem Áries e espalha a semente, o sêmen por todo lugar? E é a terra onde cai essa semente, a gente pensa lá no mito grego, então cai a semente no mito Yorubá também, então o sêmen cai nas águas, no mar, então seja Iemanjá ou Poseidon, e dali, daquela água, nasce a vida. Toda a vida surge dessa base, desse sêmen que foi jorrado em Áries e fecundado aí em Touro, em Iemanjá, em Poseidon, ou a própria Vênus, né, a sua imagem. A dualidade de gênero, ela não existe necessariamente de uma forma binária como a gente constrói. O feminino e o masculino na mitologia, eles se projetam de uma outra forma, como forças, né? Forças mais sutis, mais suaves, são essas expressões do cuidar, do acolher, da sensualidade, da sedução, que envolve muito mais essa ideia de feminino, ou a ideia da agressividade, do ir para cima, do lutar pelo aquilo que eu acredito, do ser teimoso. Então, essa ideia do masculino pensando em Touro e pensando nesses arquétipos todos. Isso não tem uma relação, como depois a gente vem acreditando com o binarismo, de macho e fêmea, homem e mulher. A construção de masculino e feminino não se dá a partir disso, nessa perspectiva. Então, Touro é aquele muito teimoso, mais cabeçudo mesmo, que vai algumas vezes insistir na sua perspectiva e no seu ponto de vista. Vamos combinar que a gente vem aí de um Áries impetuoso, que saiu desbravando, fazendo coisas sem pensar, e que Touro agora vem falando, calma, vamos pôr o pé no chão, vamos olhar para a terra firme, entender onde a gente está pisando aqui. Então, Touro é aquele que transforma a terra inerte, aquele vazio, no ânimo, na ação de vida. É o solo firme, mas é a terra fecunda, é aquela planta que você planta e que cria raízes de fato. Então a gente vem agora se movendo, se movimentando para encontrar esse conforto. A gente faz isso num período de extremo desconforto, porque a gente faz isso num período onde Plutão está transitando em Aquário, que é um contestador, que também é um cabeçudo teimoso, mas é aquele teimoso que quer jogar tudo para o alto. Plutão faz esse movimento transformador, e Aquário também, né? Desisto, largo, vou em frente, faço outras coisas, posso fazer tantas outras coisas, enquanto o Touro é bem mais fixo. Então tenta fazer dar certo no lugar onde dá. Tá vendo que a coisa não quando você soma, olha ali o conjunto, olha, isso não vai funcionar desse jeito, mas se é uma ideia minha, eu vou insistir naquela coisa. Então dá uma cabeçada ali que às vezes vale a pena dar uma olhada melhor. Pega um alvo, o simbolismo do Touro com o vermelho,
que é ele é daltônico, né, o touro, então ele percebe a vibração do vermelho, do laranja forte que incomoda e ele vai para cima daquele alvo que é só o que ele tá vendo. Acho que é muito o foco do ansioso, né, que ele fica com aquela visão em túnel, só enxerga aquilo e fica com aquele pensamento compulsivo. O touro é muito obstinado, muito determinado e ele pode cair para esse agravo, para esse declínio, que é uma obstinação excessiva que leve ele a um estado aí de torpor, onde ele não consegue perceber em volta dele que tem outras perspectivas, que as coisas não são exatamente branco ou pretas, tem toda uma nuance de cinzas no meio, 8 ou 80, um conjunto de fatores aí nesse meio e que a gente precisa entender melhor essas nuances e essas sutilezas, que entre o bem e o mal existem muitas outras questões, entre o certo e o errado, as coisas nem sempre são tão duais, tão extremas, e eu acho que esse é um grande ensinamento no momento. A gente vai viver um grande incômodo, apesar de estar vivendo um Mercúrio agora taurino, então um Mercúrio firme, com autoridade no falar, eu sei como eu estou me expressando, estou certa no que eu falo, me imponho um certo poder, né, na minha fala. Por outro lado, é um Mercúrio retrógrado, então pode parecer muito mais falácia do que de certo uma determinação. Um tempo em que a nossa saúde vai ser cobrada de diversas formas, a gente vem com Netuno aí em Peixes, onde a gente negligencia diversos pontos da saúde mental, principalmente, mas onde a gente não tem uma clareza, onde a gente tem um certo escapismo das coisas, e Áries, essa energia que a gente vem do próprio eclipse, do ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e agora quando chega em Touro, ele cobra essa conta. Touro é o que cobra conta. É o que passa a régua e fala, ó, temos isso aqui para acertar, porque ele guarda. Ele é aquele que guarda aquela magoazinha, sabe? Aquilo que ficou. Então ele demonstra a sensibilidade de uma outra forma, falando, pôs o dedo na tomada. Falei antes, você quis pôr? Eu fico esperando para ver acontecer. Touro é muito esse que fala, eu avisei. Então, a gente está nesse momento do eu avisei. Com Saturno também em Peixes, então, que vem cobrando outras questões, cobrando uma questão da responsabilidade sobre o coletivo. Então, eu estou falando tudo isso porque tudo isso vem numa energia taurina, que é aquele que protege a própria casa, que protege a família, que protege a própria estabilidade, e que se esforça para não sair do lugar de conforto, para não mudar, para a mudança não acontecer, e a gente está em meio a um monte de mudanças, e isso pode ser um incômodo, um sacrifício muito grande para alguém que quer manter a estabilidade. Então, quem tem aspectos fortes em Touro sente esse desejo de se manter estável, onde eu agarro para manter o que eu conheço aqui, trazer estabilidade, e ao mesmo tempo toda a energia aí acontecendo em volta, dizendo, cara, vai mudar. Vai mudar, esteja feliz com isso, porque vai mudar, a perspectiva é de mudança. Então, se você conseguir abraçar essa transformação, abraçar essa mudança de fato, e ir construindo também suas mudanças internas, tentando sair um pouco da zona de conforto, buscando se abrir para o novo, embora isso seja difícil para você, vai ser muito potente nesse momento. Vamos pensar que a gente vem lá desde 2018, né, com o Urano em Touro, então ele vem mexendo com as nossas questões profissionais de forma muito potente, mas dependendo de onde o Urano está no seu mapa, ele não está revolucionando só a sua carreira, a sua profissão, o seu modo de ver, ou a própria estabilidade financeira em si. Ele vai mexer com várias outras estruturas, então com a sua casa, com a sua família, ele vai dar conta da forma como você transfere o seu afeto, como você ama, a forma, às vezes, conservadora como você vê a vida e o mundo. Então, muitas questões de estabilidade vão estar envolvidas nisso.
Touro muito sensual, a gente vê um tempo aí da gente aberto às crianças, a olhar pro outro, mas principalmente para aquilo que nos afeta e afeta os nossos, aqueles que são importantes para gente. Uma temporada bastante potente, bastante importante em termos de aprendizagem para todos nós, mas muito desafiadora. A gente começa a ver as coisas ficarem mais leves lá com o Sol em Gêmeos. Então, a gente ainda vem atravessando aí um período desafiador até o próximo eclipse. O eclipse do dia 5, eu vou colocar os vídeos para vocês aqui no canal, já tem o vídeo pronto, mas é um eclipse que já acontece no eixo Escorpião-Touro, então é o penúltimo da temporada do eixo Escorpião-Touro. Ele vem cobrando a conta aquilo que ficou embaixo do tapete ali, que você conseguiu esconder no último ano. Então é aquela última oportunidade em que ou você traz luz às questões mais profundas, às sombras, ou a luz vai ser trazida de alguma forma. E isso pode ser mais brutal para todos nós. Então é tempo disso. É tempo da gente se acolher, é tempo da gente olhar para essa terra firme, começar a fazer planos com determinação, aproveitar essa energia determinada, obstinada, cheia de propósito, não se apegar a preciosismos, perfeccionismos que fazem com que a gente paralise. Então é quando o touro não avança, quando ele fica ali paradinho, só comendo capim e pensando, se alimentando, armazenando, colecionando, né? Ele é o grande colecionador de coisas, de pessoas, de sentimentos. Então ele acumula. Então que a gente possa aproveitar essa temporada para acumular coisas boas, para programar, para olhar em frente e dizer aonde eu desejo estar em 3 anos. A energia de touro, ela confere a gente esse poder de poder escolher, dizer qual é o caminho que eu quero percorrer e pegar esse caminho e ir em frente nessa jornada. Então, essa seta de determinação, aproveitar esse momento para pensar o que está me desviando do foco, o que está me tirando do caminho que eu escolhi, o que está me afastando do meu lar, o que está me tirando do lugar onde eu determinei que eu ia. Então, sim, Áries, eu comecei a andar porque eu entendi, cara, eu preciso começar, eu tenho que ir. Em Touro, eu tenho que começar a ir tirando do meu caminho aquilo que está sendo um peso que eu não preciso carregar e que está me atrasando e que está atrasando a minha jornada e o meu avançar. E não é sobre a velocidade do avançar, é o quão longe eu posso ir, eu posso chegar. É tempo de ambição, de determinação, de paixão, de afeto, de calor, de colo, de um acolhimento firme. Não é aquele acolhimento que passa a mão na cabeça, mas é o de falar, cara, eu vou lutar por você e com você, mas você vai precisar se mexer daí. Então é esse lutar que Touro convida a gente a fazer. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Entramos aí de lua nova taurina, então um novo ciclo começa, se abre, tempo de oportunidade de recomeçar, um novo fôlego. O ano começou, a energia de Áries, de ansiedade, de inícios ficou para trás e agora bora fazer acontecer, cara. Bora nutrir esse solo, se alimentar aí desses frutos dessa semente que foi plantada na temporada anterior. Gratidão para vocês. Voltamos a falar.